Olá, prontos? Preparados para receberem a revelação do Espírito de Cristo referente ao destino dos animais após a morte? Neste caso, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Pergunta: qual o destino dos animais após a morte? Resposta: ambos estarão junto com todos os seres humanos no reino eterno da glória de Cristo. Aí os mais céticos afirmarão: Darley, isto é impossível, pois os animais são irracionais. Com quem exatamente você aprendeu isto? Com a revelação do Espírito de Cristo é que não foi. Até porque no livro de Salmos, no capítulo 150 e no versículo 6, está escrito: todo ser que respira, louve ao Senhor. Veja bem, a Escritura não pode ser anulada. Se a Escritura está afirmando que todo ser que respira deve louvar ao Senhor, é porque os animais não são irracionais. Pois para poder estar louvando o nome do Deus Altíssimo, é porque eles, repito, não são irracionais. O que muda é a lógica, meu querido amigo. Até porque, para o escândalo da sociedade como um todo, veja exatamente o que consta no livro de Salmos, no capítulo 148, do versículo 1 adiante, aonde diz: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas. Se até mesmo o sol e os planetas louvam ao Senhor, como que os animais não podem louvar ao Criador? O que pega aqui, meu querido amigo, é que a forma de louvor é que muda, pois a expressão não é a mesma. Até porque louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Até a mesma água tem a sua forma de expressão para louvar ao Senhor. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Louvai ao Senhor desde a terra, até mesmo as baleias e todos os abismos. O fogo, a saraiva, a neve, vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Até mesmo o fogo e o vento, sim, louvam ao Senhor, pois Deus falou e até mesmo o vento obedeceu à sua voz. Tanto o fogo quanto a água também obedecem à voz do Senhor, simplesmente porque estes reconhecem que foi a mão do Senhor que tudo fez. Até mesmo os montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Veja, até mesmo a terra louva ao Senhor, pois tudo que está vivo também louva ao Senhor. A terra está viva, ela dá origem às frutas, às árvores, o que por sua vez as árvores também estão vivas, pois dão seus frutos. Tudo que existe no universo está em movimento, está vivo, e tudo está glorificando o nome de Deus através da sua forma de expressão. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, os reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e sobre o céu. Tudo está glorificando o nome de Deus, tudo está louvando, não apenas o que respira, mas toda a forma de expressão visível que está no universo. Glorifica o nome de Deus através da sua própria expressão própria, meu querido amigo. Você não concorda com isso? Veja o que consta no livro de Jó, no capítulo 12, no versículo 7 ao 9, aonde diz: pergunte, porém, aos animais, e eles te ensinarão, ou às aves dos céus, e elas te contarão a você. Interrogue a terra, e ela te instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, que quem de todos eles não sabe que foi a mão do Senhor que fez isso tudo? A terra, meu querido amigo, sabe que foi a própria mão do Senhor que tudo criou. Assim como os animais, todos eles podem te ensinar, pergunte a eles. Mas os animais não são irracionais? Como pode a terra ter uma forma de expressão? Veja, meu querido amigo, talvez não fará lógica alguma para o seu raciocínio, mas tudo está vivo aos olhos do Deus poderoso. Até porque
O vento obedece à voz de Deus. Jesus mandou o vento parar e o vento obedeceu o Senhor. Como assim o vento não possui vida em si mesmo? Tudo está vivo debaixo da patente do Deus Altíssimo. Até mesmo o fogo obedece à voz do Senhor. As águas, através de Moisés, obedeceram o comando de Deus. Tudo obedece à voz de Deus, pois tudo que está vivo, e tudo está vivo, tanto a terra quanto o ar, assim como as águas, tudo está vivo. Tudo que está vivo compreende que foi Deus quem fez todas essas coisas. E tudo que está vivo está louvando o nome de Deus. Não somente os animais, meu amigo. O que você chama de irracional é apenas uma forma de você compreender o que você entende através da sua mentalidade da carne, que é loucura aos olhos de Deus. Veja o que consta no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e divindade são vistos claramente, sendo percebidos por intermédio de tudo que foi criado. Tudo que foi criado percebe que foi a mão de Deus que tudo fez. Repito, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a divindade de Deus são vistos claramente pelos animais, pela terra, pelo vento, pela água, pelo fogo. Todos eles percebem claramente. O único ser irracional é o ser humano, pois a mentalidade da carne é que é inimiga de Deus. Os seres humanos é que não são capazes de reconhecer exatamente os atributos invisíveis de Deus, simplesmente porque tudo que é invisível é reconhecido por aquilo que é visível, meu amigo. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem tampouco os que descem ao silêncio. Bom, se os mortos não louvam ao Senhor, então os animais que morreram, assim como os seres humanos, não poderão mais louvar a Deus na eternidade? Resposta errada. Veja, para sua surpresa, o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para Deus todos estão vivos. Disse Paulo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Não existe nenhum morto, nada morre aos olhos do Deus vivo. Tudo é luz, tudo é vida, tudo está vivo. Nada está morto, mesmo quando morre, mesmo quando retorna ao pó da terra, meu querido amigo. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, está escrito: E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer. Não apenas os animais, não apenas os seres humanos, mas tudo que há na terra. Veja, e todas as coisas que neles há dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados louvor, ações de graças e honra, e glória e poder para todos sempre. Mesmo após a morte, aqui vemos a expressão de toda a criatura, de tudo que existe no universo, dando glória ao Deus vivo. Então, como assim? Na eternidade não vai ter animais. Repito, e ouvi toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer, tudo após o fim, estará dizendo ao que está assentado sobre o trono do Cordeiro, seja dado louvor e ações de graças, em honra e glória e poder para todos sempre, tudo estará glorificando o nome de Deus. Não só os seres humanos, como os animais, pois os seres humanos são apenas outra espécie de animal, pois tudo que existe é animal, vegetal e mineral. Por certo que você não é um vegetal e nem mineral, então você é animal, pois o que é nascido da carne é apenas carne, meu amigo. Então, podemos averiguar que tudo estará dando louvor e glória ao Deus por toda a eternidade, na eternidade. Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, está escrito: assim que daqui por diante a ninguém mais
conhecemos segundo a carne. Disse o apóstolo Paulo, assim, que daqui por diante a ninguém mais conhecemos apenas do ponto de vista da carne. Pois Paulo compreendeu que tudo que existe no universo é expressão do Deus vivo. Pois Deus, ele se move através de tudo que se move, e tudo está em movimento, mesmo que os seus olhos não sejam capazes de captar tal movimento. Tudo está se movendo, pois tudo é energia. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, todavia agora já não o conhecemos deste modo. Paulo compreendeu que toda a carne, que toda a expressão de vida é o próprio Cristo, é o próprio Deus, pois é Deus que está vivo através de todos, pois Deus é a vida de tudo que existe, meu querido amigo. Tudo que existe é a expressão do Espírito do Deus vivo. Não existe nada desprovido da pessoa de Deus, pois Deus é a vida de tudo que existe. E tudo que existe compreende que é Deus quem tudo fez. Só os seres humanos que ainda não perceberam esta verdade. Mas veja, que curioso, que interessante. Ao mesmo passo que todos os animais, assim como todos os seres humanos, assim como toda forma de expressão de Deus que existe neste universo, estará no reino dos céus, ao mesmo tempo também não estará. Vamos ver os dois lados da moeda. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não dividirei a minha glória com nenhum outro ser. Disse Deus que ele não dividiria a glória dele com nenhum outro ser, seja animal, seja um inseto ou qualquer forma de expressão de vida. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Nisso podemos entender porque no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, está escrito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente que é Cristo. Deus, ele reparte a glória dele somente com Cristo. Mas espera aí, o Pai e o Filho são um só. Nisto podemos entender porque disse Deus: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória com nenhum outro ser. Só existe Deus em expressão. Deus não divide a glória dele com ninguém, porque tudo que existe é Deus. Tudo é Deus em manifestação. Pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Então, podemos entender que a promessa foi feita somente a Cristo. Nisto podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. Deus se move através de tudo que se move. É Deus que está se movendo através de tudo que se move. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, assim como não agirá para sempre nos animais, assim como não agirá para sempre através das plantas. Pois tudo que está vivo é porque o Espírito de Deus está animando tudo. A vida é proveniente de Deus. Nada poderia estar vivo se Deus não estivesse ocupando esta forma de expressão. Há um só corpo, porém, na eternidade, e um só Espírito, um só Senhor. Aqui a rocha, que é Deus, ela se fragmentou e tornou-se muitos. Porém, na eternidade, todos se tornam um só. Pois quando o pó retorna ao pó, somente o Espírito de Deus é quem retorna a Deus. Um único corpo espiritual, um único ser espiritual, do qual nós fizemos parte deste corpo. Até porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. Uma única glória para um único ser, para um único corpo. No livro de Gênesis, repito, capítulo 6, versículo 13, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. E no livro de Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15, está escrito: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro de vida, toda a carne juntamente expiraria e o homem, assim como os animais, iriam retornar ao seu próprio pó.
pois existe uma única vida se desdobrando através de todos. Estamos falando da vida de Deus. O homem em si mesmo é apenas pó. Os animais em si mesmos são apenas pó. Mas o que está no homem, assim como o que está nos animais, é a vida eterna. Esta vida eterna é a verdadeira essência de tudo que está vivo. Preste atenção neste mistério, meu amigo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 ao 20, está escrito: Disse no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, o mesmo acontece com os animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o mesmo espírito, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar, todos foram feitos do pó e ao pó tornarão. Tudo que existe sobre essa face da terra é apenas a expressão do Espírito do Deus vivo. É apenas uma forma de expressão da vida do Senhor. Mas a vida do Senhor é eterna, e esta vida eterna é a verdadeira identidade de todo ser vivo que existe no universo. Prova disso que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, está escrito: No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Também no livro de Eclesiastes 12, 7 está escrito: E o pó volta à terra como era, e o Espírito é quem retorna a Deus. O Espírito é justamente a vida do Senhor, um único Espírito, se desdobrando através de todos. Todos retornam ao pó, nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Tudo é apenas pó, tudo retorna ao pó. O único que retorna à eternidade é o Espírito de Deus, que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, disse Jesus: O que é nascido da carne é apenas carne. Carne. Por isso que a carne retorna ao pó, por isso que o homem retorna ao seu próprio pó. Porém, aquele que nasce do Espírito é que se torna um Espírito. Agora, veja bem. O retorno de Cristo é um símbolo do juízo final. Quando Cristo se manifesta, o velho homem é desfeito. Então, se o velho homem é desfeito, é estabelecido Cristo em seu lugar. É exatamente isso que ocorre no juízo final. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O velho homem é deixado para trás, pois na conversão, o velho homem é removido e é estabelecido Cristo em seu lugar. O mesmo ocorre em relação quando o homem retorna ao pó da terra. O primeiro homem é desfeito, o segundo homem, que é o Espírito, retorna à eternidade. De ambas as formas, com a manifestação da volta de Cristo, o corpo é desfeito. Sim, pois quando o homem passa pela conversão, já não é mais ele que está vivo. O corpo do pecado é desfeito e o juízo retorna à carne. E o homem passa a se reconhecer não mais através do corpo, senão através de Cristo. Disse Paulo: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim através da conversão. Paulo compreendeu que a vida dele era o próprio Cristo. O mesmo ocorre quando o Espírito retorna aos céus. De qualquer maneira, quando o pó é desfeito, o juízo retorna à eternidade. Pois este é apenas o sonho de Deus. Não há nenhum motivo para algo continuar vivo aqui. Por isso que o pó sempre retorna ao pó, para você poder despertar na eternidade, pois você não é o corpo. Você é a vida que está no corpo, e a vida que está no corpo é o próprio Cristo, que é a vida de todo ser vivo. Estamos falando tanto da raça humana quanto dos outros animais, assim como sobre tudo aquilo que existe no universo, pois tudo está vivo. Finalizando, livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. E escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao seu próprio pó. Envias o teu Espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. É o Espírito de Deus que é enviado para que uma forma viva venha à existência. Quando este Espírito de Deus retorna aos céus, o pó retorna ao pó. O mesmo se sucede tanto sobre os homens como sobre os animais. Pois nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Pois tudo é vaidade, tudo é ilusão,
pois este é o mundo dos sonhos. Na eternidade, todos estarão louvando ao Senhor, porque na eternidade o juízo voltará.